enquanto preparava aqui, eu falei, nossa Deus, que bacana ver como o Senhor está trabalhando. Eu estava lá preparando e Deus me trouxe essa semana a chance de refletir sobre um texto bíblico que está em Mateus 21, de 33 a 45, que é quando Jesus conta a parábola dos lavradores, né? Todo mundo conhece essa parábola, né? Que Jesus fala de um homem que constrói uma vinha e que esse homem arrenda, ele passa para alguns lavradores cuidarem, e na época própria de receber os frutos, ele manda os seus servos buscarem a parte que cabe. E Jesus conta essa história dos líderes religiosos, né? E eles estão ouvindo atentos. E Jesus diz que aqueles lavradores, eles espancam alguns, maltratam outros e matam outros. Aí o dono da vinha manda o próprio filho. E aí eles também matam, porque pensam que assim teriam a propriedade da vinha. E Jesus pergunta para aqueles líderes, né? O que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? E eles, nossa, ele vai vir, vai destruir, vai matar eles e vai dar aquela vinha para outras pessoas cuidarem. E é interessante que eles estavam ouvindo Jesus falar, mas eles não conseguiam entender que era para eles que estava sendo dito aquela palavra. E também lembrei de Davi, quando Natan vai conversar com Davi após ele cometer adultério, e ele conta uma história para Davi. Não sei se todos aqui conhecem, mas ele conta uma história interessante sobre dois homens, um muito rico, o outro muito pobre. O pobre só tinha uma cordeirinha e o rico muitos bens e muitos animais. E esse rico recebe um visitante e ele manda pegar a cordeirinha daquele homem pobre para sacrificar, para oferecer para aquele visitante. E Davi, quando ouve aquela história, ele fica absurdamente, nossa, mas é muita injustiça, esse cara é mau, ele precisa ser condenado. E Natan vira para ele e fala, você é esse homem. Então é interessante, porque eu tinha deixado anotado aqui, mas o Lelo fez uma introdução, né, para esse tempo, falando de como nós corremos o risco de estarmos ouvindo a palavra de Deus e sempre estar pensando em outra pessoa e não entendendo que é para nós. E por isso eu fico maravilhado de saber que Deus está aqui e quer falar com cada um de nós. Sim, a mensagem ela foi proposta por Jesus para as igrejas na Ásia, lá na Ásia Menor, lá naquele tempo, mas como eu escutei o Lelo compartilhando, ele explicou muito bem, essa carta ela foi endereçada às igrejas, não só daquela época, mas elas servem para toda a igreja, para toda a história da igreja. E talvez nenhuma outra carta tenha tanto a ver com a nossa história atual como a carta de Laodiceia. Eu não, mas o nosso amigo com certeza está. Essas coisas não podem aparecer. Olha, eu não sou experiente com essa coisa de... Depois você edita, você corta, né? Mas, olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeci a Deus pelo convite que o Lelo me fez. Enquanto eu pensava assim, nesse tempo e na relação que eu tenho com o Lelo de amizade, eu lembrei muito de Provérbios 27, 17. Lá fala que o ferro se afia com o ferro, e assim é o homem com o seu companheiro. E Deus me deu a alegria aqui em Rio Preto de conhecer muitas pessoas, mas a maior parte das pessoas que eu conheci eram pessoas não cristãs, pessoas que não tinham maturidade. E lá em 2012, mais ou menos, foi quando nós nos conhecemos, e o Lelo me procurou falando que estava a fim de conhecer mais, de estar andando um pouco mais com a gente. Eu falei, cara, vamos sim, vai ser muito importante. E ao longo do tempo, eu descobri de fato o quanto Deus estava me presenteando com a amizade dele. E Deus tem me abençoado muito por meio da vida dele, da Bruna, do Leozinho. Outro dia nós estávamos lá batendo um papo, né? Bacana. E a gente descobriu que o Leozinho estava atrás da porta ouvindo a conversa, né? Foi muito bacana, assim. E é muito especial conviver com essa família aqui. Então, eu tenho gratidão por estar aqui. O Lelo me deu 40 minutos, mas ele foi bacana, ele falou, você pode falar até 41 minutos. Então, não precisa ficar preso nos 40, tá? Estou brincando, eu sei que eu vou tentar, né? E para isso, eu já tinha estudado um pouco essas cartas e tem uma estrutura, um esqueleto que todas as cartas possuem, né?
que facilita até para a gente poder seguir e assim, manter-nos ao texto, né? E não viajar tanto, embora eu espero que Deus nos leve para uma grande aventura de despertamento, de entendimento. Eu não sei como Ele vai fazer isso na sua vida. Eu sempre costumo falar que é algo que nós que estamos anunciando, nós nunca temos domínio sobre o que vai acontecer no coração de uma pessoa, mas é por fé e com esperança de que o que foi preparado possa ajudá-los a tomar uma decisão, e como nós falamos, que seja para a sua vida pessoal, que não seja assim, isso foi falado para a igreja, isso foi falado, puxa, que bacana isso aqui, se fulano tivesse aqui, olha, isso aqui tem tudo a ver com ele, mas isso é para nós, é para a nossa vida. Enquanto eu estudava essas ideias, eu agradeci muito a Deus, porque elas vêm de encontro a muitas coisas que eu tenho pensado e vivido nos últimos tempos da minha vida. E eu espero que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Deus, obrigado, Pai, pela chance que o Senhor nos dá de conhecer o Seu Filho Jesus. Obrigado porque, por meio dele, nós temos acesso ao trono da graça. Obrigado porque o Teu Evangelho, Deus, é o poder para nos salvar e para nos transformar. Então nós Te agradecemos porque nós não temos a capacidade, Deus, mesmo compreendendo a Tua palavra, entendendo racionalmente, nós não temos a capacidade de transformar isso em vida. Por isso nós Te pedimos que o Senhor opere de uma forma muito especial, fale com cada uma das pessoas que está ouvindo essa mensagem, Deus, e que o Senhor leve essa mensagem não só à mente, ao intelecto, mas ao coração, Deus. E obrigado porque o Senhor vai nos mostrar como o Senhor pode fazer isso por meio dessa carta. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa igreja, que o Senhor abençoe esse trabalho e que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor comunique ao coração de cada uma delas a Sua vontade, Pai. Em Cristo Jesus, amém. Pessoal, eu tenho aqui como eu falei, né, tem um esqueletinho básico das cartas, que é um padrão, no qual Jesus faz uma proclamação. Eu vou ler o texto à medida que ele vai acontecendo, para quem quiser deixar a Bíblia aberta, em Apocalipse 3, do 14 para frente. Então nós vamos ler e nós vamos seguir lá esse padrão da proclamação, a apresentação, a exposição das virtudes, das censuras, a exortação e a recompensa que Jesus promete no fim dessa carta. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, ele vai dirigir essa carta, né, como é dito aqui, ao anjo da igreja. E essa palavra, ela dá a indicação de que havia em cada igreja uma pessoa responsável para receber aquela carta. Provavelmente era o pastor da igreja. E a única fonte de pesquisa que eu achei foi uma só, que cita Arquipo, né, filho de Filemão, como responsável provável por essa igreja, tá? Mas nós não podemos afirmar se era ou não. Pensando na igreja e na cidade que ela estava, na igreja de Laodiceia, né, era o anjo da igreja na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é interessante porque muito do que nós vamos falar tem a ver com o contexto da própria cidade. Se você já leu essa carta, mas nunca estudou essa carta, talvez você vai ficar surpreso de ver como Jesus vai usar, em tudo que ele fala, figuras muito vivas na mente daquelas pessoas. Por isso que é tão importante fazer exegese, né? Conhecer de fato, porque se der tempo, se eu não extrapolar no tempo aqui, eu vou contar uma experiência que eu tive lá em 1990 sobre essa carta, que foi a primeira vez que eu compartilhei sobre ela. Naquela época, eu não fiz exegese nenhuma, foi no peito e na raça, mas depois, se der tempo, eu conto essa história. A igreja ficava na cidade de Laodiceia, e Laodiceia era uma cidade muito rica e muito próspera, que ficava ali no vale do rio Lico, né? Ela era uma cidade que ficava próxima a algumas outras importantes cidades. Eu creio que vocês estudaram a igreja de Filadélfia na semana passada, eu acho que, ou semana retrasada, eu não sei,
ficava próximo dessa cidade, mas ficava muito mais próximo de outras duas cidades, que era Colossos, a 14 quilômetros de Laodiceia, e Herápolis, que era uma outra cidade mais próxima ainda, ficava por volta de 10 quilômetros de distância. Ela recebeu esse nome de Laodiceia, nome bonito para você colocar na sua filha dela. Na verdade, era homenagem de fato. O nome vem de Laodice, que é uma mulher que foi esposa do cara que ajudou a reconstruir a cidade no ano de 260 a.C. Antíoco II, ele vai ajudar aquela cidade a ser formatada de novo, e ele pensa, puxa, eu vou homenagear a minha amada esposa, né? A cidade chamava Dióspolis, né? E passa a chamar Laodiceia em homenagem à esposa, só que depois ele briga com ela e repudia e manda ela embora. Então ficou a Laodiceia aí para a gente relembrar, né, da esposa dele. A base da cidade é interessante porque a base da riqueza, ela vinha de 3 fontes básicas. A Laodiceia era conhecida pela sua indústria têxtil. Eles eram capazes de produzir uma lã, parece que era uma lã com características muito especiais, que era uma lã negra, que fascinava todo mundo naquela época. E além disso, eles também trabalhavam com tingimento de tecido. E é interessante porque eu estava lendo um artigo que fala que foi encontrado uma indústria, uma fábrica de tingimento de tecidos de mais ou menos 1.500 anos atrás. Então eles tinham isso como muito forte na estrutura financeira da cidade. Assim como eles também tinham uma escola de medicina muito aprimorada, muito capacitada, que desenvolveu naquela época um colírio à base de alguns produtos. Na verdade não é um colírio como a gente vê hoje, que a gente pinga, mas era uma espécie de pomada. E eles aplicavam no tratamento de doenças dos olhos. E era muito procurada essa pomada. E havia uma terceira fonte de renda, que a cidade de Laodiceia ficava ali no cruzamento de algumas importantes rotas comerciais, e isso gerava um fluxo muito grande de pessoas circulando com dinheiro. Então havia um grande centro bancário na cidade de Laodiceia. As pessoas tinham assim, um poder aquisitivo muito grande. Era tão grande o poder aquisitivo que no ano de 61 aconteceu um terremoto. Acho que quase todas as cidades da época passaram por essa calamidade. E é interessante porque Laodiceia é a única cidade que se reconstruiu sem a ajuda do Império Romano. Tem um historiador chamado Tácito, esse cara é romano, e ele escreve na história que ele transmite, que ele fica impressionado porque eles reconstruíram a cidade rapidamente, e dá a entender que o terremoto atingiu toda a cidade, mas por causa da condição financeira dessa cidade, eles conseguiram rapidamente fazer a reconstrução. Bom, todas essas informações sobre a cidade de Laodiceia são importantes, porque quando a gente começar a estudar o que Jesus está falando, vai fazer muito sentido. Vamos à apresentação de Jesus. Jesus declara: eu sou, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de toda a criação. É interessante, gente, porque todos nós estamos muito habituados a falar amém. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês, o que significa amém? Você diria facilmente, sim, eu concordo, né? Tamo junto, trazendo uma linguagem mais popular, seria tamo junto, né? Eu afirmo isso. E a gente gosta de falar amém, principalmente quando a coisa é boa para a gente, né? Amém. Alguém falou uma bênção para a sua vida, você normalmente fala amém, eu concordo. Mas é interessante que essa palavra, ela vem do hebraico, e a escrita dela é praticamente amém, é amém mesmo, né? E ela traz um sentido muito profundo de algo verdadeiro, de algo confiável, firme. Ela é uma palavra que transmite a ideia de verdade, tanto que a mesma palavra que está aqui nesse texto de Apocalipse, usada por João, se você ler aquela conversa entre Jesus e Natanael, lá em João capítulo 1, Jesus diz assim para Natanael, depois que ele, por Jesus ter declarado apenas ter visto ele debaixo de uma árvore, e ele fica maravilhado, Jesus fala assim, digo-lhe a verdade, digo-lhe um amém. É isso que Jesus está dizendo.
vocês verão os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ou seja, a palavra amém significa verdade. E ela é muito importante porque Jesus vai fazer uma espécie de pleonasmo. Ele vai falar de novo a testemunha fiel e verdadeira. Jesus está dizendo, em outras palavras, que Ele é uma pessoa que vai testemunhar aquilo que Ele viu e o que Ele está vendo, que Ele está ouvindo. Uma testemunha, vocês sabem, juridicamente falando, é uma pessoa muito importante para ajudar na decisão sobre o destino de alguém. E Jesus, como testemunha, Ele vai contar o que Ele está vendo e o que Ele está ouvindo. Ele vai relatar isso. E Ele diz, o meu testemunho é verdadeiro. Sabe por quê? Porque eu estou desde o princípio da criação. Porque eu estou desde o princípio de todas as coisas, acompanhando tudo o que se passa na vida e na história de cada ser humano. Ele acompanha e sonda de forma pessoal o que cada um de nós estamos vivendo. E o seu testemunho, como ele está dizendo, é verdadeiro, é confiável. Por isso que o que ele vai falar para a igreja deveria gerar uma reação profunda no coração delas, daquelas pessoas, daquela igreja. Assim como eu espero que também possa falar o seu coração. As coisas que você vai ouvir aqui partem de um testemunho de alguém extremamente verdadeiro. Jesus faz então a exposição. Ele vai falar a exposição dos erros e virtudes, mas na verdade ele faz, como o Léo acho que usou esse termo, ele faz um raio-x da igreja, é isso que ele falou, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Se você prestar atenção, comparando essa carta com as outras, você vai descobrir algo interessante. Não há nenhuma exposição de virtudes, e aparentemente também não há censura de erros que estão acontecendo na igreja. Porque nas outras cartas ficou muito claro que havia pessoas introduzidas dentro da igreja que estavam tentando ensinar heresias, erros doutrinários, tentando fazer com que as pessoas se afastassem da verdade. A doutrina dos nicolaítas, os de Balaão, de Jezabel, os falsos judeus. Também não há menção de imoralidade na igreja. Não há condenação de alguém que está vivendo em pecado sexual ou algum pecado declarado. Não há nenhuma informação. Não havia perseguição. Olha que coisa interessante. Na época, o Império Romano estava extremamente caçando os cristãos, mas essa igreja estranhamente não passa por perseguição. Eles desfrutam de uma aparente paz. Alguma coisa estava acontecendo nessa igreja. Havia aparentemente uma igreja perfeita, tudo estava redondinho. Mas se vocês observaram no texto, as palavras mais duras que Jesus vai falar é justamente para essa igreja, porque ele diz, eu estou a ponto de te vomitar. Gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de pôr para fora alguma coisa, porque você passou mal, mas Jesus está falando uma coisa bastante importante para nós. Nenhum de nós, quando está se alimentando e come bem, tem o prazer de comer, e depois aquele alimento faz mal, nenhum de nós tem prazer nisso. O prazer estava em se alimentar e falar, puxa, é uma coisa boa. Só que quando você começa a sentir que está te fazendo mal, é uma coisa que você não deseja. E a ânsia de vômito, ela vem fazendo com que você queira pôr para fora aquilo. É uma coisa orgânica do corpo. Você não tem o domínio, você não fala assim, eu quero vomitar. Tudo bem, alguns podem provocar o vômito, mas é algo que flui do próprio corpo. Então, por que Jesus estava com essa sensação? Jesus começa então dizendo, eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras.
eu penso que essas palavras sempre deveriam nos levar a um profundo temor e tremor nos nossos corações, porque isso dá indicação clara de que Jesus conhece o contexto da sua vida. Ele sabe exatamente como você está vivendo, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente está transmitindo. Nada está oculto a Jesus. Ele conhece o nosso coração e sabe que a fonte de todos os nossos problemas está de fato dentro do nosso coração. Por isso ele declara: eu sei que você não é frio e não é quente, você é morno, e porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Jesus declara o grande problema daquela igreja. Sabe qual era o problema? A mornidão. Eles eram mornos. Para entender o que é mornidão, a gente primeiro precisa entender os dois opostos, o quente e o frio. Então ele vai usar algumas figuras importantes para a gente compreender o que ele queria dizer sobre essa situação. Laodiceia não possuía fontes de águas próprias. Toda a água que a cidade recebia vinha de cidades próximas, que eram justamente Colossos e Hierápolis. Essas águas eram conduzidas até Laodiceia por meio de aquedutos. E eles saíam. Aí entra talvez um aspecto bastante interessante. As águas de Colossos eram famosas porque eram águas frias, águas fresquinhas, águas que eram procuradas por viajantes que estavam passando e eles pensavam: nossa, eu estou morrendo de sede, eu estou suado, sujo, eu preciso de um banho para me refrescar. As águas de Hierápolis eram o oposto. Hierápolis possuía fontes de águas termais. Eles possuíam uma fonte, eu até tinha mostrado uma foto para o pessoal que chegou mais cedo. Era lindo o lugar. Eram tipo piscinas de água aquecidas, né? E procuradas por todos os turistas da época, por pessoas doentes. O que Jesus estava enfatizando, aquelas pessoas daquela igreja, eles não eram como água fria, que para aquelas pessoas que chegavam à igreja sedentas, precisando serem refrescadas, encontrar alívio para as suas vidas, aquela igreja não acolhia essas pessoas, não satisfazia essa sede que havia no coração e na alma delas. E Jesus está falando: vocês não são águas frias nem quentes, como as águas de Hierápolis, que são águas termais, águas que curam, que saram quem está enfermo. Quando pessoas chegam na igreja de vocês, elas chegam machucadas, enfermas, elas não se sentem acolhidas e tratadas. Vocês são uma igreja morna. E é importante então entender o que significa morno. Todo mundo sabe o que significa morno no entendimento, mas a definição da palavra morno é falta de fervor, entusiasmo, vibração. Traduzindo, aquela igreja estava tão envolvida na vida daquela sociedade, nos princípios de vida seculares, que aquela igreja não afetava o ambiente da cidade. Por isso que eles não eram perseguidos, por isso que eles não sofriam nenhum tipo de problema. Eles estavam tão secularizados que a influência deles era zero. Eles não eram sal. Jesus usa duas analogias, né? Sal e luz. A gente sabe que o sal, quando é colocado numa ferida, arde, incomoda. E a luz, quando entra na escuridão, ela ofusca. Aquela igreja estava tão envolvida com o padrão de vida do mundo secular, que ela não influenciava, ela não gerava impacto, ela não afetava a vida de ninguém. As pessoas estavam vivendo de uma forma tão parecida com as pessoas da sociedade, que elas não afetavam ninguém. E esse é um bom questionamento para nossas vidas. Será que nós também não estamos vivendo assim? A razão dessa postura morna é porque eles diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eles olhavam para si mesmos e estavam satisfeitos. Eles tinham uma segurança que era proveniente do quê? Do ambiente próspero que a cidade gozava. Eles se sentiam muito seguros. A nossa igreja está bem na fita porque nós temos tudo que nós precisamos.
Não tem falsas doutrinas, não há ninguém vivendo em pecado declarado, nós não geramos nenhum tipo de aborrecimento, então a gente desfruta de paz. Eles se sentiam extremamente enriquecidos, como o texto fala. E isso faz me lembrar muito daquela história que Jesus conta para dois irmãos que queriam que Jesus resolvesse uma pendência de uma herança que eles receberam. E Jesus conta a história sobre um homem, para alertá-los, né? Ele vai contar a história de um homem cuja a plantação dele produziu muito. Ele fica extremamente pressionado, ele fala: o que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores, e quando eu acabar, eu vou olhar para tudo que eu tenho e vou dizer: agora descansa, minha alma, porque você tem bens, você está plenamente satisfeito, você tem tranquilidade. E Jesus chama aquele homem de louco, porque ele diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e quem vai ficar com o que você preparou? E aí Jesus conclui dizendo: assim é aquele que é rico, tem abundância de bens, mas não é rico para com Deus. Era exatamente o que estava acontecendo com essa igreja. Eles estavam prosperando, estavam muito bem, mas a riqueza deles não era com Deus. Então Jesus passa a literalmente atacar a fonte de riqueza na qual eles confiavam. É importante aqui a gente fazer um questionamento sobre, assim, eles se viam como ricos e abastados, nada faltava. Mas Jesus os via como pobres, miseráveis, cegos e nus. Como você se vê? Qual é o olhar que você lança para a sua vida e como você acha que Jesus te vê? Porque o questionamento sobre como Jesus me vê faz total diferença na minha vida. Eu preciso fazer diariamente um exercício como Davi propõe no Salmo 139, nos versículos 23 a 24, Davi vai dizer: Senhor, sonda-me, conhece os meus caminhos, vê se na minha vida há alguma conduta que te ofende. Esse exame é fundamental para que você possa enxergar a tua verdadeira condição diante de Deus, para que você possa enxergar a tua condição e a tua nudez. Importante ressaltar que essa nudez tem a ver com a nossa falta de justiça própria diante de Deus, tem a ver com o pecado, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso melhor, mas vocês conhecem o texto de Isaías 64:6, quando Isaías fala o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Você sabe o que Isaías está falando? Ele está falando que a nossa justiça, aquilo que a gente apresenta diante de Deus para cobrir nosso pecado, é para Deus como um trapo de imundícia. Antigamente, o ser mais imundo da sociedade judaica era o leproso, era considerado o ser mais imundo. E esses homens precisavam muitas vezes cuidar de si mesmos, eles não tinham ninguém que cuidasse deles. Eles precisavam então pegar um paninho e limpar as suas feridas, e depois eles se enrolavam com aquelas feridas, com aquele tecido. Aquele pano cheio de sangue contaminado é o que Jesus está dizendo, o Isaías está dizendo que é a nossa justiça para Deus. É como um trapo de imundícia, não tem valor nenhum. E era assim que aquele povo da cidade de Laodiceia se apresentava. Eles achavam que eles estavam bem vestidos. Jesus então vai fazer o aconselhamento, a exortação. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Nesse momento eu não posso dizer outra coisa senão glorificar Jesus. Quem é Jesus?
Jesus, ele é o soberano da criação. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o Senhor do universo. E ele está nos aconselhando. Jesus poderia chegar e fazer uma declaração enfática, dura, impositiva, mas ele está aconselhando. E o motivo desse conselho é o amor. Ele diz que ele castiga e repreende a quem ele ama, ou seja, é por amor. E Jesus sabe muito bem que o único caminho que pode gerar uma transformação verdadeira nas nossas vidas é o amor. Pode observar, vocês que são casados, você que está namorando, você fala, não, eu sou assim e acabou, mas quando você se apaixonou, e a sua namorada, seu namorado, esposa, falou, eu não gosto dessa atitude, e você, movido por um amor, você fala, então eu vou precisar mudar. O amor é a única forma da gente aceitar mudanças. Alguns dizem que a dor também provoca mudanças. Ela ajuda, mas mudanças permanentes, eu creio que elas vêm do amor. E Jesus então ele vai dar 3 conselhos para aquela igreja, tudo ligado à estrutura da cidade. O primeiro conselho, ele oferece a verdadeira riqueza. Ele fala sobre adquirir dele um ouro provado no fogo. A verdadeira riqueza que nós temos com Deus não é material. E para explicar melhor isso, 1 Pedro 1,7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, e está usando muito do que Jesus fala sobre comprar um ouro refinado pelo fogo. Ele diz, a vossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro que é provado no fogo. A coisa mais preciosa que você pode ter é fé. Porque fé representa confiança. E Jesus estava literalmente dizendo para eles, vocês confiam em demasia naquilo que vocês possuem, nas coisas materiais que vocês possuem, vocês confiam demais nos relacionamentos que vocês possuem, vocês confiam demais no entendimento que vocês têm. Vocês vão ficar pobres se continuarem a confiar nessa riqueza, na sua riqueza pessoal. Eu te convido, coloque a sua confiança total em mim, plena, na minha palavra, na minha vontade, e você vai se tornar uma pessoa extremamente rica. Jesus vai falar sobre as roupas, é o segundo conselho que ele vai dar para a gente adquirir roupas brancas. É importante lembrar que essas roupas, como eu disse, está associada a um conceito do pecado e da justiça. O primeiro momento que aparece a nudez do homem é quando ele peca. Então o pecado está diretamente ligado com a ideia da nudez. E a única forma da gente se cobrir é se vestindo. Então Jesus fala, você não tem justiça, você não tem uma vida que te qualifica na presença do meu Pai. Você não tem como ser aceito pelo meu Pai pela sua justiça própria. Você precisa, literalmente, você precisa se revestir da minha justiça. Jesus está dizendo, adquira a minha roupa. Na verdade, Jesus está falando, você precisa pegar a sua vida, as suas roupas e lavar no meu sangue, porque aí elas vão ficar brancas, puras. Tem uma história assim fantástica que eu separei aqui para compartilhar com vocês, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer bem. Eu vou só citar porque, como eu disse para o Léo no começo, eu tenho uma luta aí com as questões de horário. Eu sei que eu não quero me delongar e nem atrapalhar assim, o esquema que vocês estão tendo aí de tempo. Mas Jesus ele vai falar algo fantástico. Adquire essa roupa branca, se revista da minha pessoa, da minha justiça, porque é a única forma do Pai de te receber. E eu me lembro de ter um dia entendido essa figura na vida de Jacó. Isaac está para morrer e ele precisa abençoar
o filho dele mais velho, o primogênito, que é Esaú. Então o que acontece? Ele manda Esaú preparar uma comida e vir que ele vai dar a bênção dele para Esaú. Só que Rebeca escuta a história e rapidamente ela vai até Jacó e fala: filho, seu pai vai abençoar o seu irmão e é você que precisa receber essa bênção. Mas como? Como? Meu pai... E aí, o que Rebeca faz? Ela veste Esaú, ela veste Jacó com as roupas de Esaú. E ela coloca pelos de carneiro no braço do carneiro, não sei se é isso mesmo, mas acho que é pelos de carneiro no braço, porque Esaú era peludo. E quando Jacó entra na presença de Isaac, ele chama pelo pai, Isaac diz: Jacó, meu filho. Ele fala: não, é Esaú. Mas calma lá, a voz é de Jacó, chega mais perto. E quando ele chega mais perto, Isaac respira e sente o cheiro de Esaú. E ele fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. É muito interessante você perceber que Isaac vai abençoar Jacó por causa do irmão mais velho, do irmão primogênito. E Jesus é o nosso irmão primogênito e nós precisamos nos revestir de Cristo. Nós precisamos literalmente nos esconder em Cristo, porque era isso que Jacó fez. Jacó se escondeu em Esaú. Se você ler Colossenses capítulo 3, versículo 3, você vai ver que é exatamente isso que Paulo fala, que nós morremos com Cristo e a nossa vida está escondida em Cristo. É como se Cristo nos abraçasse e nos protegesse, para que o Pai possa sentir o bom aroma, o bom perfume de Cristo em nós. E a terceira coisa, o terceiro conselho que Jesus dá é: compra colírio para que você possa voltar a ver. Jesus é o único que pode abrir os seus olhos e te fazer enxergar de verdade uma realidade que nós não somos capazes de ver. Tem uma história muito, muito bonita no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu só vou citar para que você depois, se você quiser ler, leia, porque vale a pena. Mas o profeta Eliseu, ele estava fazendo um estrago no exército dos sírios. Toda vez que o exército sírio se organizava para atacar Israel, Eliseu ia lá e dedurava tudo para o rei de Israel, e o rei de Israel desbaratava o esquema, e o comandante do exército ficou maluco. Ele falou: mas quem está me traindo? E aí disseram para ele: não é ninguém que está te traindo daqui, do nosso povo. É que tem um homem, um profeta lá, que conta tudo para o rei deles o que o senhor pensa no seu quarto. Então, o rei da Síria manda prender Eliseu. Ele manda um exército gigantesco prender um homem. E eles vão e cercam a cidade em que Eliseu estava. E ali de manhãzinha, o servo de Eliseu acorda, e ele sai para fora da casa, e ele dá uma olhada, e ele vê o exército cercando a cidade. E ele entra em desespero, ele chama Eliseu e fala: mestre, olha, nós estamos cercados, agora e agora? E a resposta de Eliseu é maravilhosa. Ele diz: é muito maior o número daqueles que estão com a gente do que esse exército. E aí Eliseu ora: Pai, abre-lhes os olhos para que ele veja. E quando o servo olha, ele percebe que é uma grande quantidade, muito absurdamente maior, de pessoas, de um exército de Deus ali cercando, por trás daquele exército dos sírios. Para você enxergar a realidade espiritual, você precisa de ajuda. Você não consegue enxergar sozinho. Como é importante alguém te ajudar, orar pela sua vida para que você consiga enxergar a realidade. Como é importante ter alguém que te acompanhe, que faça com que você também busque enxergar aquilo que os seus olhos não são capazes de ver. A realidade espiritual só Jesus pode te fazer enxergar. E para terminar, Jesus vai trazer algo muito, muito importante para nós. Ele fala: seja zeloso e se arrependa. Presta atenção.
Zeloso é alguém que faz com esmero, alguém que faz com dedicação, é alguém que faz o melhor que pode. Nesse momento, eu sei que Deus, por meio da minha boca, Jesus por meio da minha boca, está tentando falar para você, para cada um de vocês. Seja zeloso, presta atenção no que eu estou falando. Mas o que é mais importante, você já tentou sair do seu estado em que você se encontra? Eu não sei, eu não conheço vocês, não convivo com vocês, eu não sei se a igreja da Calvary é uma igreja morna. Eu não sei se vocês estão vivendo como essa igreja. Mas eu sei de uma coisa, se você já tentou mudar a sua essência, a sua vida, hoje agora vai ser diferente, hoje eu entendi, nossa, hoje o leilão mandou bem demais, falou a palavra que era para a minha vida, aí você pensa naquilo por uma meia hora, quando você vai embora, você nem lembra mais daquilo. Já aconteceu isso com vocês, de ouvir uma grande verdade, e essa verdade não foi capaz de transformar a sua vida? Eu já experimentei muitas vezes isso, e por isso, para mim, é muito especial poder falar para vocês como Deus pode nos ajudar de forma prática. Jesus falou, deu 3 conselhos, que entraram provavelmente no intelecto, na mente daquelas pessoas, mas a única forma da sua vida passar por uma transformação é você trazer da sua mente para o coração. E aí é que entra o papel mais espetacular de Jesus. Jesus vai até aquela igreja e diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você. Jesus falou a mente daquelas pessoas, mas ele pessoalmente vem ao centro de comando da sua vida, que é o seu coração, e ele bate, ele está batendo, ele quer entrar no seu coração. O que me chocou a primeira vez que eu entendi, Jesus estava falando isso para uma igreja. Jesus não estava falando isso para pessoas que não o conheciam. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que ele precisa vir ao seu coração e tocar no seu coração, aquecer o seu coração, para que você possa viver o que ele está propondo. Você não vai conseguir viver isso pela sua capacidade, pelo seu esforço. Você não vai conseguir produzir uma mudança no seu estado de vida. Você precisa de Jesus, da comunhão. Jesus está dizendo que bate. Então aqui já fica mais uma vez uma razão para eu admirar e louvar Jesus. Ele bate. Ele não está espancando, ele não está esmurrando, ele não está gritando, mas ele está batendo. O Criador do universo bate na porta do seu coração, esperando você abrir. Se você não quiser abrir, se você está se sentindo satisfeito com a sua vida, tudo bem. Mas Jesus, ele vai insistir. E ele está dizendo o seguinte: se você abrir o seu coração e partilhar, porque o seu coração é a porta de entrada para um reino, que é o reino da sua vida. E no seu reino tem um trono. E nesse trono, o seu eu está sentado. Se você abrir a porta e convidá-lo a entrar, ele está dizendo que vai entrar na sua vida e vai, junto com você, ele vai governar a sua vida. Até o momento em que você vai se levantar e vai falar: Jesus, senta no trono e cuida, e domina, porque a ideia de trono é um lugar em que alguém exerce seu poder, o seu domínio. E Jesus está dizendo e prometendo: se você me permitir entrar na sua vida, e te influenciar, te ajudar a viver a melhor vida que você pode viver, se você me der acesso ao seu trono, você vai ter acesso ao meu trono.
essa é a recompensa que eu quero te dar. Você vai reinar comigo pela eternidade. Assim como o Pai me permitiu sentar no trono, eu vou permitir que você se assente no meu trono. Eu acho que essa troca é completamente injusta, porque o trono da minha vida é muito insignificante. Mas é esse Deus, maravilhosamente amoroso, que nos convida a sair desse estado de mornidão. Eu quero terminar contando para vocês o que aconteceu no ano de 1990, quando eu anunciei pela primeira vez essa mensagem, sem conhecer contexto nenhum. Eu estava liderando um grupo de pessoas que tinham vindo do grupo de jovens de Ribeirão, eu era de Ribeirão Preto, e eu liderava um grupo que era uma turma que tinha chegado do grupo de jovens e uma turma que era mais adulta, mas não era casada, e nós formamos um grupo intermediário. Talvez hoje seria um grupo de universitários, pessoas um pouco mais amadurecidas. E aquele grupo não tinha identidade. A gente começou a se reunir e a gente estudava a Bíblia, fazia reunião, a gente tinha um organismo ali que funcionava. Mas o tempo foi passando e eu fui vendo que aquela igreja, aquele grupo era morno. E aquilo me incomodava, porque eu falava, não é possível, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Aí eu abri a Bíblia e li essa carta. Porque vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos, vão ser vomitados. O que eu fiz? Reuni a turma, abri a Bíblia e falei o seguinte: pessoal, Jesus está dizendo aqui que nós não somos nem frio nem quente, nós somos morno, e por isso ele quer vomitar. Então é melhor a gente ser frio ou quente, ou seja, ou vocês firmam o passo, vivem com Deus, sejam vibrantes, animados, dispostos, ou senão vocês pegam e vai para o mundo, velho. Vai para o mundo, cai no mundão. Porque Jesus falou que é melhor você ser frio do que você ser morno. Na minha ideia, ser frio era me esfriar com Deus. Gente, eu propus para que o meu grupo fosse para o mundo. Hoje eu olho para essa história, eu dou risada, porque eu falo, gente, eu fui muito inocente, mas Deus é misericordioso. Sabe por quê? Eu proclamei uma heresia naquele dia, falando para as pessoas se afastarem de Jesus. Mas Deus teve misericórdia, porque o que aconteceu foi algo divino. As pessoas foram profundamente impactadas. E aquele grupo morno se tornou o grupo mais ativo de Ribeirão Preto. O nosso grupo se tornou tão forte, tão animado, tão vibrante, que tudo que a gente fazia, as pessoas queriam participar. Elas queriam se envolver. Os jovens queriam estar com a gente, os adultos queriam estar com a gente. Ou seja, houve uma mudança, ainda que na minha miséria. E eu gostaria de terminar agradecendo a vocês e deixando um recado, que mesmo que tudo que eu falei não ajudou nada a você, ainda assim Deus pode falar com você e transformar a sua vida e te animar a sair de um estado de marasmo, de mornidão, que a sua vida possa impactar a vida de alguém, que a sua vida possa afetar a vida de alguém, que você seja uma pessoa vibrante. Ok?